Flagrante, a verdade na tela. Está começando Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Mariz, você já me conhece da programação aqui da Jovem Pan e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaques durante a semana no país e no mundo. Vamos junto, conto com a sua audiência. Aliás, desde já, muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa o programa de hoje falando do Rio Grande do Norte. Um grande beijo para esse povo lindo do Rio Grande do Norte, no qual tenho um carinho imenso. Eu tenho parentes no Rio Grande do Norte, mais especificamente da cidade de Caicó, que é uma das cidades que está sendo atingida aí por essa barbárie que começa lá. A semana foi marcada pela onda de violências com ataque na capital, Natal, e pelo menos outras 5 cidades. Veículos foram queimados e destruídos em incêndios. Mais de 50 suspeitos foram presos e armas e artefatos explosivos foram apreendidos. Segundo a polícia, olha as imagens aí que está na tela. Nós estamos aqui, cara, na cidade de São Paulo, onde já aconteceu isso no ano de 2006, num ataque gigantesco aqui por um bando de bandidos que era o PCC. E agora a cidade de Natal passa por essa barbárie, por esse crime gigantesco, colocando o caos lá. Corta aqui para mim as imagens, traz aqui o saudoso, né? O corta pra mim. Eu tô tomando lição dele, nosso saudoso aí. Tomei as palavras dele. Espero que seja um bordão que a galera já goste, mas não vai ser o meu. Doutora Raquel, a senhora está aqui hoje, com muito prazer. Eu vou de novo pegar na mão da senhora, já cumprimentei a senhora fora do ar. É um prazer enorme recebê-la aqui. Espero que juntos a gente consiga trazer para quem está nos assistindo o âmbito policial e também jurídico do que está acontecendo, né? Coloca as imagens de novo para mim, eu vou pedir para a senhora tecer seus comentários, porque isso é inacreditável. Com certeza é uma ausência total de respeito às instituições de Estado, à população. São atos de barbáries, são situações em que a gente está vendo completamente o caos social instalado ali. Perfeito. E as pessoas estão confundindo muito, porque não é uma rebelião. Rebelião é quando é feito dentro das cadeias, né, dentro dos presídios. Isso aí são ataques mesmo. A gente pode chamar isso aí de ataque terrorista, né? O Brasil, que é tão bem falado por não ter catástrofes ambientais como tsunami, terremoto, a não ser essas chuvas, né, que estão aqui, pelo amor de Deus, também essas chuvas. Mas, contrapartida, nós temos esses ataques aí. O que será que está motivando esses ataques? A senhora pode nos esclarecer? Independentemente não existe nenhuma justificativa que tenha razoabilidade para ataques, para destruição ali da situação e amedrontar a população local. A gente teria que ter uma legislação para caracterizar também atos assim de vândalos, de destruição, como atos de terrorismo. A gente sabe que a lei ela coloca alguns elementos específicos para caracterizar o ato de terrorismo, mas independentemente do que seja, através de atividade de polícia judiciária, através de inteligência, com os atores da segurança pública, é possível sim responsabilizar os mandantes e aqueles que estão atuando. Porque ninguém sabe, na verdade, o que estão pleiteando ali, né? É uma maneira, porque, por exemplo, eu citei aqui 2006 nos ataques do PCC. O que eles queriam, na verdade, eram transferências de presos. E começou a atacar ali a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A inteligência já deu um parecer do que pode estar acontecendo, o que na verdade eles querem, por que eles estão tão revoltados assim, sair queimando tudo e, como a senhora mesmo disse, amedrontando a população, que não fica só na capital Natal. Está se estendendo para todo o grande interior ali do Rio Grande do Norte. A cidade de Caicó, um grande abraço, uma cidade que eu conheço bem, está sofrendo muito com esses ataques. A gente tem... Dá para se falar, doutora, o que esses bandidos eles querem ou não? Essa linha de investigação, geralmente, é uma tentativa de colocar supremacia por força, por terrorismo, por amedrontar ali, desrespeito total às instituições de Estado, no caso, as polícias. Mas o que é interessante é que, independentemente da razão, estes criminosos, esses bandidos devem ser responsabilizados de forma contundente e exemplar. Perfeito. Com o bandido não tem mimimi, não tem conversa com o bandido. A gente tá aqui para noticiar e falar que lugar de bandido é lugar na cadeia. Você tem que estar preso, você que está fazendo isso. Amedrontar a população que sofre tanto. Já se não bastasse essa política que está no Brasil, que é um caos.
E agora tá aí, ó, essa barbárie que a gente tá noticiando. Bandido, aqui você não tem vez não, meu irmão. É vapo pra você, esquece, tá? E a gente vai noticiar e vai ficar no seu pé. Uma pergunta bem inteligente aqui da minha parte, modéstia parte falando. Qual que é o setor de inteligência da polícia? Existem vários, claro que a gente não vai falar de forma detalhada, porque daí a gente dá realmente a letra para bandidagem, para esses covardes que praticam vandalismos. Mas cada instituição, cada polícia judiciária interligada com o sistema também da Polícia Federal, a gente tem o SUSP, então a gente tem uma teia ali de polícias que se comunicam para investigação e para poder chegar à autoria aí dos crimes e os mandantes. Perfeito, doutor. Ó, coloca 2 em mim aqui, por favor. Porque, bandido, ó, pra você aqui, ó. Coloca na minha mão aqui. É isso aqui, meu irmão. Isso aqui é algema, tá? Você tem que ser algemado e preso. Lugar de vagabundo é na cadeia. Não tem outro lugar. Nós vamos voltar para São Paulo porque a Polícia Militar prendeu uma quadrilha. Olha só, hein? O crime tá organizado, né, doutora? O crime tá muito organizado. A Polícia Militar prendeu uma quadrilha de golpistas que no show da banda britânica Coldplay, que eu adoro, inclusive, fez várias vítimas. Os detalhes, quem traz pra gente é a repórter Elisângela Carreira. Segundo os agentes de segurança, 4 homens se passavam por vendedores ambulantes e comercializavam produtos da banda, mas com a intenção de trocar os cartões bancários das vítimas na hora da compra. A quadrilha realizava diversas compras depois do golpe. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas teve um prejuízo de cerca de R$8 mil. Com os golpistas, a PM apreendeu 11 maquininhas e cerca de 30 cartões, além de todo o material que era comercializado pelos falsos ambulantes, como bebidas falsificadas. Os estelionatários têm antecedentes criminais e foram levados para a delegacia. É inacreditável. A gente está aqui nesse primeiro programa que eu estou apresentando e vocês vão se habituar com as minhas feições aqui. Principalmente essa daqui, ó. Quando eu passo a mão aqui, isso aqui eu herdei da minha mãe, cara. Quando eu fico nervoso ou quando eu não consigo entender a cabeça do ser humano, eu faço isso aqui, ó. Doutora, a senhora vai ver muito isso. É um tique que eu tenho aqui, porque não dá nem para curtir um show mais. É inacreditável, porque nós estávamos numa pandemia e as pessoas queriam sair, as pessoas queriam ir pro show, as pessoas queriam se divertir. Aí o cidadão do bem paga lá até quase R$500 para ir no show do Coldplay. E quando ele vai, ele é assaltado, ele é violentado, ele é marginalizado. Doutora, vagabundo tem que ser preso. Mas é muito interessante porque a gente já falou, já tem falado de forma reiterada quais são os cuidados quando a população, quando as pessoas estiverem em grandes eventos, aglomerações. Porque essa sensação, esse sentimento de nostalgia misturado com felicidade, que é um show do Coldplay. Quanto tempo aqui as pessoas não aguardaram o show do Coldplay? Claro que as defesas, elas ficam para baixo, as pessoas não estão ali numa situação de esperar ser vítima de um crime. E os criminosos sabem. Por quê? Porque o criminoso, como a gente já falou de forma reiterada, é covarde, ele é oportunista, ele espera a facilidade para poder praticar os seus crimes. Esse golpe da maquininha, ele é muito divulgado também, por isso que a recomendação é, infelizmente, sabendo que o criminoso é covarde, é oportunista, antecipar o passo desses covardes, desses criminosos. Vá com pequenas quantias em dinheiro. O ingresso já foi pago. Vá em pequenas quantias em dinheiro. O seu celular, se tem as transações bancárias e cartões no celular, bloqueie. Bloqueie também aquele pagamento por aproximação ou indução. Então, faça de tudo para dificultar a vida do ladrão. O ladrão, sabendo, claro, que ele vai evoluir, ele vai praticar outros crimes, mas a tendência é, sabendo que ali está difícil, ele vai praticar uma outra forma de crime. Então, a gente sabe que os criminosos, eles já buscaram, já olharam e identificaram a facilidade para essa prática de crime, principalmente quando as pessoas estão em aglomerações, em grandes eventos, em folia e alegria, em shows. Perfeito, ou seja, claramente aqui, com a tecnologia, também veio a tecnologia desse bando de vagabundos.
A senhora falou que a gente tem que tomar cuidado com a aproximação agora, com essa tecnologia da aproximação. Eu, particularmente, não tenho. Eu sou um cara raiz, cara. Eu coloco meu cartão lá no débito e vou embora justamente por conta disso. Eu tenho medo, tenho receio. Aliás, para quem foi no show do Coldplay, pagou até R$200 no estacionamento. Olha, eu passando a mão aqui, ó. É um absurdo. É um absurdo, tá? Como se não bastasse todo o dinheiro que você gasta para ir no show, agora você tem a dor de cabeça também de buscar os seus pertences, ou então de entrar no banco agora e falar que você foi vítima de um golpe. A dor de cabeça que o cidadão passa, porque aqui no Brasil tudo é burocrático, né? Como se não bastasse a cabeça já do cara ter um celular roubado, ele vai ter que ir lá desbloquear, vai ter que bloquear todas as senhas dele, porque a vida do ser humano hoje tá num cartão, tá no celular, sim. Não é verdade? Sim. Isso. E com uma ausência ali de realmente de efetivar e fortalecer a segurança pública por completo, sim. Nós teríamos que ter mais leis que dessem uma resposta da certeza do castigo de forma mais contundente e também um aparato maior de segurança pública para tentar inibir a prática desses criminosos. Exatamente. Olha o aparato que eles usavam aí, ó. É inacreditável, mas a gente nem tudo são espinhos. Eu vou inverter aqui o dito popular, porque nem tudo são espinhos. Eu quero dar parabéns aos policiais que fizeram essa apreensão. Né? Lógico que deve ter tido ali alguns bandidos que conseguiram sair ilesos, mas a gente está noticiando aqui que foram presos a quadrilha, né? Essa quadrilha foi presa e os bandidos foram presos. Então, ó, salva de palmas para a polícia aqui, representada pela nossa doutora Raquel, que fez um trabalho excelente nesse show do Coldplay. E você que está preparada para os outros shows aqui no Brasil, meu irmão, presta bem atenção, hein? Cuidado. Dica de novo, doutora Raquel, dá dica para quem vai para os próximos shows aí, por favor. Cuidado, as pessoas que vão aos shows, espetáculos, se divertir, elas vão realmente com a guarda mais baixa, com a sua defesa ali completamente ausente. Então, cuidado, já que você vai se divertir, não leve cartões, tente não levar celular. Se não tiver possibilidade, eu quero fazer um selfie, eu quero gravar, pegue um celular step. Infelizmente, são dicas que a gente tem que falar para dificultar o ato dos criminosos que buscam situações de facilitação para poder praticar o seu crime. Também, se você tiver o pagamento no seu celular ou cartões que fazem pagamentos através de indução ou aproximação, bloqueie esse tipo de pagamento. Tente dificultar ao máximo a vida do bandido. Perfeito, doutora. A gente vai falar de um caso agora que está tendo muita repercussão nessa semana. E eu peço para o TP fazer uma pausa aqui, porque eu vou fazer uma reflexão, porque eu sou pai de menina, inclusive eu tenho duas, a Giovana e a Valentina. E dar essa notícia aqui me embrulha o estômago. A doutora deve estar acostumada porque ela trabalha de frente com o combate ao crime organizado. Para ela não deve ser mais uma novidade essa maldade da cabeça humana. Mas para mim, ainda assim me sensibiliza. E eu, como jornalista, não deveria ficar sensibilizado. Mas é um caso que choca quem lê, quem escuta, quem fica sabendo. A menina de 12 anos sequestrada no Rio de Janeiro por um homem de 25 anos foi encontrada trancada numa kitnet em São Luís do Maranhão. A polícia descobriu que os dois já mantinham conversas há 2 anos através de uma rede social. Pausa pra mim, por favor. Você que é pai, você que é mãe, sua filha tem 12 anos, como o caso dessa menina, você é responsável pelo que ela assiste na internet. Você é responsável pelo celular dela. Você é responsável por tudo que o seu filho, com a sua filha, até os 18, até os 17 anos ali, 18 anos, você é responsável por tudo que ela vê, escuta e ouve na internet. Existe uma meia-culpa dos pais nisso tudo. Não é simplesmente dar o celular na mão de uma criança para você lavar a louça ou para você fazer outras coisas. Ó, fica quietinho, filho. Fica quietinho aqui, toma o celular do papai, o celular da mamãe e coloca lá o que ele quiser assistir. Você tem que vigiar o seu filho, as conversas do seu filho. Não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos. Quem conta essa história pra gente é o Rodrigo Viga, que está acompanhando o caso. É isso, Marisa, um caso de muita repercussão aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e que chama a atenção também de todos os pais para ficarem atentos com os seus filhos. Uma menina de 12 anos de idade, Alessandra Rangel,
ficou em cárcere privado, foi mantida como refém por um homem de 25 anos de idade em São Luís do Maranhão. Ela foi sequestrada aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da capital, Maris, na porta da escola. Os dois fizeram uma longa viagem até a capital maranhense de carro. Foi tudo planejado pelo sequestrador de 25 anos de idade. Tanto que, segundo as autoridades policiais, Eduardo chegou a confeccionar um documento falso em que tentaria provar, caso fosse parado em uma blitz, que era irmão da menina, de Alessandra Rangel, de 12 anos de idade. Lá no Maranhão, ela foi mantida em cárcere privado em uma kitnet. Por sorte, conseguiu acessar o Wi-Fi de uma loja e entrar em contato com pessoas próximas e também com autoridades. Estava sendo procurada desde o início desse mês de março, quando foi sequestrada na porta da escola em Sepetiba, bairro da zona oeste aqui da capital. Vamos ouvir a delegada Ellen Souto falando um pouco mais sobre este caso de enorme repercussão aqui no Rio de Janeiro e também de muita repercussão nacional. Nós começamos a trabalhar em parceria com o Departamento de Proteção em Pessoa de São Luís, em especial o delegado Marconi, e começamos a realizar buscas a partir da descrição física dada pela vítima nesse pedido de socorro enviado à sua irmã. Começamos a efetuar busca nos arredores desse estabelecimento comercial, estabelecemos um raio e começamos a efetuar buscas através levantamentos feitos pela internet e buscas em loco feitos pela Polícia Civil do Maranhão, né? Nós estávamos realizando buscas, monitorando a desaparecida desde sábado. Houve várias buscas sábado, domingo, e ontem a desaparecida foi encontrada. Nós logramos êxito em encontrá-la realmente dentro desse kitnet. Foi no período da tarde que ela foi encontrada. O autor não estava em casa porque estava trabalhando. Foi realizada uma campana, o aguardando chegar, e ele foi preso em flagrante pelo crime de sequestro. A menor se encontra nesse momento na Casa Brasileira da Mulher, em São Luís, passando pelos exames necessários, exames médicos e exame de conjunção carnal. E caso seja detectado que efetivamente houve a conjunção carnal, ele responderá ainda pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que ela tem 12 anos de idade. Olha, Maris, de acordo com o depoimento dado pelo sequestrador, o Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos de idade, os dois já mantinham contato há algum tempo através de um aplicativo. É importante ficar atento também com os seus filhos, com os menores de idade, o que eles fazem nas redes sociais, o que eles fazem no telefone, na internet e no computador, pelo menos desde quando a menina tinha 10 anos de idade. E depois ele resolveu planejar esse sequestro porque estaria envolvido, apaixonado pela garota de 12 anos, a Alessandra Rangel, que foi libertada essa semana em São Luís, no Maranhão. Ele teria dito também no depoimento que os dois não tiveram ato sexual, porém trocaram beijos, carinhos e carícias. Tudo isso está sendo investigado pela polícia e pela perícia das forças de segurança. A menina está regressando aqui ao Rio de Janeiro. Depois de ser libertada, ela foi levada para uma casa de assistência social em São Luís, no Maranhão. E lá no Maranhão, é importante também frisar, viu, Maris, que esse mesmo homem, de 25 anos de idade, já era investigado em um outro inquérito por importunação sexual contra uma menor de idade que também teria sido mantida em cárcere privado. Maris. Bom, obrigado, Rodrigo. Doutora, o que a gente vê aí já é um modo operante desse cidadão aí, né? Minha pergunta é bem leiga para a senhora aqui. Além do crime de sequestro, o que pode ser caracterizado também? Pedofilia? Pode ser caracterizado estupro de vulnerável, como a delegada do caso falou. A pedofilia, por mais estranho que possa aparentar, a pedofilia em si não é crime. O crime é violência sexual contra menores. Existem doentes que são pedófilos, mas controlados, não chegam a praticar crimes. Mas os criminosos sexuais, na sua maior parte, não são pedófilos. Então, existe uma diferenciação técnica e científica em relação a isso. Perfeito. Então, você que está assistindo agora, você que está aqui, vou na 1, você que está nos assistindo em casa nesse momento, presta bem atenção, tá? Eu vou pedir para a doutora repetir essa explicação que ela nos deu agora sobre a diferença, tá? Entre pedofilia e o crime
de violência sexual contra menores. Vamos lá, doutora. Muita gente confunde ainda, Sim. tá? A gente tem uma enorme audiência aqui, pessoas do Brasil inteiro estão nos assistindo através da sua Smart TV ou através do seu telefone, enfim. Nossa audiência é muito grande e há uma confusão nesse sentido. Então, pra gente começar esse caso, explica pra gente de novo as diferenças. Quando se fala pedófilo, é um doente mental que tem atração sexual por menores, por crianças. E se a gente fala que é um doente mental, a gente está amenizando a responsabilidade criminal deste camarada. Uma atenuante, no caso. E nem todos os pedófilos efetivam a sua vontade, a sua atração sexual por crianças e chegam no ato em si. Pode ficar somente na mente, controlados e etc. Mas os criminosos sexuais, sim, eles praticam crimes através de atos sexuais, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com crianças. E nisso ele é responsabilizado de forma, claro, muito mais gravosa. O crime é um estupro de vulnerável. Se tem atos libidinosos ali, eu não enxergaria como importunação sexual, seria sim um estupro de vulnerável. Perfeito. E nem todos os criminosos sexuais contra crianças menores são pedófilos, têm doença mental. Então são criminosos, são perversos, são covardes e devem ficar ali pagando a sua pena ali na cadeia. Doutora, eu quero causar uma polêmica aqui em cima do que a senhora acabou de nos contar aqui, né, nessa explicação tão sábia da lei que a senhora colocou. A mãe agora que tem uma filha de 13 anos, nesse momento, e que deve estar passando uma dificuldade em casa porque ela já acha que é a dona do nariz dela, e ela já tem essas relações. Se ela for pega com um rapaz de 25 anos, que nem o caso desse cidadão aí, que tem que ser preso, porque é um vagabundo, tá? É um vagabundo, vamos falar a verdade, é um vagabundo. Essa criança de 13 anos, mesmo ela falando, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quiser, mãe. Não é bem assim que funciona. Não é. E a gente sabe muito bem que crianças, adolescentes, são pessoas em desenvolvimento. Eles não têm a menor noção de escolhas e também de apreciar o que está escolhendo. Então, os pais, os responsáveis, eles são, sim, responsáveis por orientar essas crianças, esses menores, em suas escolhas. Inclusive, quando você falou monitorar, ali, não é controle, mas é sim proteger estes menores de predadores sexuais, de maníacos sexuais, que estão ali buscando o alvo para a prática dos seus crimes. Você sabe o que é o etarismo? Já ouviu falar nessa palavra, etarismo? Bom, a doutora Raquel daqui a pouquinho vai explicar pra gente melhor o que significa essa palavra, porque com certeza você sabe, só não está ligando o nome ao que de fato é, na sua essência. Nós vamos falar agora do caso que teve grande repercussão nessa semana, a discriminação sofrida por uma universitária de 44 anos na Faculdade Particular de Bauru, no interior de São Paulo. Patrícia Linares tem 44 anos e foi vítima de caso de etarismo, que causou revolta e indignação. Vamos relembrar o caso. No vídeo, 3 colegas de Patrícia, do curso de biomedicina, zombam do fato de ela ter mais de 40 anos e estar cursando uma graduação. Gente, 40 anos não pode fazer essa faculdade. Eu tenho essa opinião. O vídeo teve milhares de visualizações e as estudantes foram acusadas de etarismo, nome dado ao preconceito e discriminação em relação a pessoas mais velhas. Celebridades como Gretchen, Adriane Galisteu e Renata Ceribelli usaram as redes sociais para rebater a fala das universitárias. Gretchen compartilhou o vídeo da humorista Tata Lopes, brincando com os prós e contras de envelhecer. Você passa a não enxergar direito, né? E aí você tem que usar óculos. Outra coisa ruim também é que fica muito difícil fazer aquele delineado de gatinho, que quando você faz o delineado, nem que a pele volta, parece que você, na verdade, quis desenhar uma barata na tua pálpebra. Já a Adriane Galisteu compartilhou a postagem da escritora Andréa Pachá, que diz: mulher velha pode estudar se quiser, pode ficar à toa se desejar. Mulher velha é igual a mulher nova, só que velha. Envelhecer é privilégio de quem não morre jovem. Por fim, Renata Ceribelli aproveitou o assunto para compartilhar o discurso da atriz que, aos 60 anos, ganhou o Oscar de melhor na sua categoria. E declarou que depois dos 40, ali estava e pediu: não desistam.
No dia seguinte ao ataque, Patrícia foi surpreendida com flores e chocolate em sala de aula. O presente veio de outros estudantes do curso de biomedicina da faculdade. Entre os colegas que se solidarizaram com Patrícia estava Júlia Fogagnoli, que tem apenas 21 anos e está no 4º ano. Eu fiquei muito comovida com a situação e fiquei até em choque sem saber o que ia acontecer quando eu vi o vídeo, porque eu vi o lugar do meu pai, que também entrou na faculdade depois de mais velho. Cada um tem a oportunidade que tem e, às vezes, a mesma oportunidade que eu estou tendo de entrar já agora. E mesmo se eu não tiver, às vezes teve a oportunidade, mas não quis, não era o momento. Então, eu acho que a gente tem que ter o mínimo de empatia por todo mundo, porque é tudo igual. Sobre uma possível punição às colegas, Júlia disse o que espera. Eu falo não só por mim, mas pela minha turma, a gente não deseja nenhum mal. A gente deseja que elas aprendam isso. Que elas usam isso como exemplo para nunca mais acontecer, porque um profissional da área da saúde, um biomédico, nunca para de estudar. Técnicas são métodos que sempre vão evoluir e avançar. Então, eu acho que elas, como profissionais, têm que aprender um pouco mais sobre a própria profissão que está escolhendo seguir. A Unisagrado divulgou uma publicação nas redes sociais afirmando que não compactua com qualquer tipo de discriminação e acrescentou que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser. O episódio mexeu com a opinião e os sentimentos de muita gente. A Patrícia virou quase que uma celebridade da noite para o dia. Os veículos de comunicação, os seguidores nas redes sociais, todos queriam saber um pouco mais da história de vida dessa mulher, que completou 45 anos na última terça-feira, que disse o seguinte, quase chorou muito vendo o vídeo, mas que agora, mais do que nunca, como uma brasileira, como uma mulher de fibra que ela é, não vai desistir do sonho de cursar a faculdade. Nós vamos abrir espaço agora porque a Patrícia Linares topou falar com a gente. Olá, Patrícia, muito obrigado por nos atender. Como é que estão as coisas aí agora nessa cidade de Bauru, que eu tenho tanto carinho pela cidade de Bauru? Então, as coisas aqui estão um pouco fervorosas, não? Mas creio que tudo será resolvido na paz e com bastante serenidade. Olha, nós já tínhamos escutado, não sei se você é o seu caso, esse crime de etarismo. Eu estou aqui com a doutora Raquel e ela colocou uma classificação, a gente conversando nos bastidores aqui, passando o seu caso, e a gente, quando soube que você ia nos dar essa entrevista, nós começamos a bater um papo aqui. Ela colocou algumas outras questões também, que eu faço questão de colocar ela na nossa conversa. Doutora, a senhora falou que também houve a prática do bullying nisso tudo, né? Patrícia, parabéns por estar estudando. O que eu vejo é que tanto etarismo, o termo etarismo, como o bullying não são tipos previstos como crimes na nossa legislação. Mas isso não significa que a prática correlata a esses atos sejam impunes. O etarismo é o preconceito contra a pessoa pelo fato dela ser mais velha, independentemente da idade, não precisa necessariamente ser um idoso. E o bullying é uma tentativa de minar a autoestima da pessoa, segregando aquela pessoa, buscando aquela pessoa como alvo no ambiente social que ela está, seja uma universidade, seja um meio acadêmico, uma escola, dentro do ambiente de trabalho. E desta forma, quais são os crimes que, em tese, as pessoas que praticam atos de bullying ou preconceito, que é o etarismo, poderiam estar praticando? Tanto crimes de injúria, porque você violenta a honra subjetiva, é aquela estima que nós temos, aquela percepção que temos de nós próprias. Se você falou que você ficou extremamente sentida, chateada, sem vontade de ir para a faculdade, porque, de uma certa forma, você questionou se realmente foi a sua escolha adequada ou não voltar para os bancos acadêmicos. Então, é um crime de injúria, difamação, porque elas usaram as redes sociais, ultrapassou aí as milhares de visualizações, e também eu vejo um crime em tese, de violência psicológica, quando a tentativa de intimidar, colocar em situação vexatória a mulher,
a ponto a sua felicidade desaparecer, né? Então, Perfeito. eu vejo várias situações ali correlatas aos atos tanto de etarismo como de bullying. A minha pergunta vai para a Patrícia agora, porque eu não sei se ela já tinha sentido, essa pergunta é um pouco capciosa, tá, Patrícia? Você já tinha sentido que os alunos ali, os seus colegas de turma, já tinham um certo preconceito com você ou não? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Primeiro dia de aula foi uma dinâmica maravilhosa para todo mundo saber nome, idade, o que quer fazer, né? Na sua futura profissão. Então foi assim, dinâmico e foi muito gostoso, sabe? Foi como eu esperava, aliás, foi melhor do que eu esperava, né? E as aulas começaram no dia 27 de fevereiro, então na quinta passada que foi esse ocorrido. E como é que você ficou sabendo desse ocorrido? E quando você ficou sabendo, qual foi o sentimento de verdade que te pegou ali? Tá, eu fiquei sabendo isso, eram mais ou menos umas 9 horas da noite, no intervalo, porque nós íamos ter um trabalho de anatomia para ser entregue valendo nota, e me pegaram na porta do laboratório e perguntaram para mim se eu era Patrícia, se eu chamava Patrícia, e que estava rolando um vídeo entre os alunos da faculdade, zombando de mim. Aí eu falei que eu não queria a princípio ver o vídeo, porque eu ia entrar no trabalho e a minha cabeça estava voltada pro trabalho. Mas aí começou aquele tumulto, todo mundo falando, tudo. Eu falei, tudo bem, manda o vídeo para mim pro WhatsApp. Aí, infelizmente, acabei vendo o vídeo e foi uma coisa que me tocou muito, né? Me baqueou no momento, naquela hora, me baqueou. Perfeito. Olha, se já não bastasse você vencer ali, superar os seus limites, talvez a sua... não sei se a palavra certa aqui é trauma pela idade, de entrar numa faculdade e talvez você ter dado esse passo na sua vida, já teria sido um grande passo, na verdade, você ter ido para a faculdade. Você superou os seus medos, você superou a sua idade, né? Porque antes das pessoas julgarem a sua idade, tem o ser humano normal que coloca na cabeça que tá velho para alguma coisa e acaba deixando de fazer essas coisas, né? Então você deu um passo gigantesco na sua vida, se matriculando na faculdade, prestando no vestibular e ingressando na faculdade e de repente acontece isso com os seus colegas. Hoje, de fato, o que você pensa sobre o assunto? Como que você vê os seus colegas de trabalho, de faculdade, desculpa? De faculdade, né? Então, eu nunca tive esse preconceito, né? Comigo mesma. Porém, eu tinha um certo receio de realmente receber comentários ou olhares, né? Ruins. Mas a gente também, como eu estou falando isso como mulher, tá? Não só a pessoa que sofreu o bullying. Nós temos nessa idade é uma transição de ser jovem para maturidade, né? E isso, vou falar numa forma, bola a mente das mulheres, né? Bola a minha também, que sou uma mulher madura e a gente já está naquele ciclo entre um climatério e uma menopausa, então são hormônios, envolve tanta coisa, é o corpo que mudou, né? São sentimentos em você que como mulher você não gosta, né? De sentir essa mudança hormonal no teu corpo. Mas eu nunca tive problemas não com a minha idade, muito pelo contrário. Eu tô gostando de ser madura, eu tô mais leve, eu tô buscando mais a paz de espírito. Agora, eu vou deixar, doutora, a senhora que é mulher, por favor, tá tão compadecida com essa situação, pode fazer a pergunta para nossa Patrícia, guerreira. Patrícia, eu também tenho a sua idade, praticamente, sou um pouquinho mais velha que você. O que eu queria que as pessoas entendessem é que muitos falam ou normalizam atos de boçalidade ou imbecilidade atrelados a pouca idade. A gente sabe que a maioridade penal ela é acima dos 18 anos e todos os atos eles têm consequências. Se assim não fosse, todo mundo seria agredido de diversas formas, sendo de forma verbal, psicológica, moral, física. Então, infelizmente,
quanto se suportou a complacência, elasticidade para atos dessa forma. Então, eu vejo que há necessidade de que o respeito, a dignidade, a ética, eles prevaleçam em um convívio social, acadêmico, escolar, universitário. Você está sendo um exemplo, sim, de dignidade, de respeito, de cabeça erguida, de que nada vai te abalar. Mas não é a mesma situação que a gente pode perceber em agressões da mesma forma sofridas por outras pessoas, inclusive pessoas mais novas, que não têm o suporte emocional que você tem e ceifam a própria vida, se suicidam. Então, é algo gravíssimo e que não pode ser banalizado, esses atos de boçalidade e imbecilidade. A gente sabe que tem a responsabilização ali criminal, o tipo adequado penal em tese de atos praticados quando você intimida alguém, você deixa alguém em situação vexatória, você oprime alguém, você baliza de forma intelectual alguém, então etária. Então é uma situação em que a gente não pode permitir que os ambientes sejam normalizados dessa forma. Olha, você pode ver que com o respaldo jurídico você pode contar com a doutora Raquel, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, porque há retratação. A gente, quando comete alguma imbecilidade, como a doutora mesmo disse, né, um ser humano que é do bem, que tem um coração puro, ou que tem um mínimo de dignidade, ele vai lá e pede desculpa, mas uma desculpa de verdade, que vem do coração, assumindo a besteira que fez. Houve algum tipo de procura ou retratação dessas 3, abre aspas aqui, colegas de trabalho? Colegas de faculdade? Eu não as vejo desde o ocorrido, né? Porque eu fui a última a sair da sala, então eu não as vi até então. Tudo bem, mas não viu? Eu vou para a faculdade, é o meu lugar, eu estudo, o meu lugar é ali, né? E não as vejo desde então. Tudo bem, não viu, mas também não houve uma procura. Agora que você tá com o seu Instagram lá em cima, inclusive, por favor, Patrícia, me siga no Instagram, @Rodolfo Marins, que agora eu quero ser seu amigo, é possível. Com certeza, não houve um direct dessas pessoas, não houve um WhatsApp naquele grupo da faculdade. Você que estuda sabe aquele grupo da faculdade, né, que só fala besteira. Todo mundo tem um grupo da sala de aula. Ninguém te mandou uma retratação até agora, me desculpa, não houve isso até agora? Não. Ó, eu vou pedir pra câmera 2 cortar aqui pra mim, por favor. Já sabe o que eu quero dizer? Quando eu faço isso, né? Que eu fico nervoso, cara. Porque eu tô aqui... Eu tô perplexo com isso, com essa repercussão gigantesca que esse caso tá tendo no Brasil e daqui a pouco tá estourando pro mundo, né? Daqui a pouco tá sendo noticiado lá fora. Estudante de 44 anos sofre de etarismo pelos estudantes do Brasil. Olha só que notícia criminosa que a gente tá dando. E a gente não tem aqui a moral ética para falar de alguém, né? Mas o mínimo que a gente espera é que as pessoas, ao errar, elas coloquem a mão na consciência e peçam desculpas. É o mínimo. Nós estamos falando aqui da Patrícia, que completou agora 45 anos de idade, que venceu ali os seus medos, que trabalha, que já é, como ela mesmo disse ali, meia-idade, está muito bem para a meia-idade dela. Parabéns, Patrícia. A comida de Bauru tá fazendo efeito aí. Sabe, você é uma guerreira. Você tem que pegar, assim... você tem que entender agora que esse momento, você tá levantando uma bandeira para as pessoas. E é indiferente do sexo, tá? Porque eu sou homem aqui, eu tenho 41 anos de idade, olha só. Eu também faço faculdade, 90% dos meus colegas de faculdade têm 20 anos de idade. Você sabe que eu recebo no meu direct mensagens, milhares de mensagens, e não só de mulheres, de homens, pais de família que voltam para a faculdade para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, e eles são assim... rechaçados, eles são humilhados, eles vão para o trabalho e vão para a faculdade à noite e eles são humilhados. Então, assim, eu sempre fui avessa às redes sociais e quando eu decidi me abrir, expor a minha vida, uma coisa que não é fácil, né? Uma coisa que eu não pedi para acontecer, foi por causa dessas pessoas, por causa desses relatos que eu venho recebendo de pessoas tão maravilhosas e dignas
e que são abusadas psicologicamente, sabe? Então eu estou muito triste ainda, isso mexe muito comigo, mexe ao eu falar sobre isso. A gente faz com bom humor, né, aos 40 anos e coisa e tal, mas isso é um assunto que é muito sério. Olha, e agora eu quero saber até o fim, o que é isso? O que é o etarismo a fundo? Agora eu vou estudar não só a biomedicina, agora eu vou estudar o etarismo. Agora eu sei que esse tipo de... Porque todo brasileiro sofre todo tipo de preconceito todos os dias. Seja de raça, seja por qualquer coisa. Mas o etarismo, eu, como leiga, não conhecia a fundo. Então agora eu quero conhecer. Eu quero que vira lei. Eu quero que vira uma coisa que nunca ninguém mais vai ofender ninguém. Pela sua idade, pelo seu caminho. Ninguém tem o direito de ditar o meu caminho, porque eu tenho 40 ou 50 ou 90 anos. Olha, eu acho que você está indo no caminho certo. E você vai virar um símbolo do etarismo, porque em todas as leis, elas só são, de fato, reconhecidas quando a gente tem um rosto nas leis, ok? Você tem que aproveitar essa oportunidade. Né? É que eu sou muito leiga, né? Eu não posso falar que faça uma lei, porque eu não sei nem se ela existe ainda. Mas a doutora tá aqui, eu vou passar a palavra para ela, porque se alguém entende de lei aqui, cada um vai surfar na sua onda aqui, tá bom? É verdade. Mas, se essa lei já existe, você tá colocando um rosto nela a partir de agora. Então seja forte, porque existe um ditado muito popular que é muito interessante, e você tem que levar isso para sua vida, que os humilhados serão exaltados. E chegou a hora, você está sendo exaltada. Há males que vêm para o bem. Eu posso ditar aqui 200 ditados aqui como um coach para manter você em pé, para manter você com esse sorrisão no rosto aí, tá? Mas eu quero saber da faculdade. Houve um posicionamento da faculdade? A faculdade chegou a entrar em contato com você? Como é que está a sua vida depois dentro da faculdade? Sim, eu estudo numa instituição maravilhosa que tem me dado todo o apoio psicopedagógico, psicológico. Eles estão tratando o caso internamente, mas o apoio como aluna daquela instituição, tanto da reitoria como dos professores maravilhosos, a minha coordenadoria. Então, são pessoas cuidadosas, eles têm cuidado de mim com muito carinho, com muito apoio. Perfeito. Patrícia, houve uma punição para essas pessoas, ou você acha que o cancelamento já foi uma punição? Olha, eu não falo sobre isso porque eu acho que quem precisa tomar as medidas todas, de qualquer natureza, já estão fazendo. Mas que todos nós tiremos uma lição disso, para nós nunca fazermos isso com alguém, que não parte de nós, né, ter esse tipo de comportamento com ninguém. Perfeito. Antes de encerrar aqui a minha entrevista com você, eu falei que a gente vai saber da lei, né? E eu não posso encerrar essa entrevista sem colocar a doutora Raquel aqui para falar sobre essa lei. Como é que funciona isso perante a lei, doutora? Nós não temos na lei um tipo penal que criminalize o etarismo, que é o preconceito contra a idade, ou o bullying. O que você sofreu ali, muito mais do que um etarismo, um preconceito pela sua idade, também foi uma segregação no ambiente de estudo, no ambiente social, uma tentativa de te deixar em situação vexatória, foi um bullying também. Então, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz de olhar para você e ver que você é o símbolo deste paradigma, porque muitas pessoas se abalam tão profundamente psicologicamente falando que esquecem dos seus sonhos, dos seus compromissos, desistem de seus caminhos, justamente porque é muito perverso e cruel quando o coletivo segrega alguém. Então eu acho que sim, você não pode desistir. Mais do que uma biomédica maravilhosa, você é o símbolo de combate a preconceitos, a situação de bullying e etarismo. Perfeito. Agora, para encerrar mesmo com você, eu quero saber o seguinte: como é que tá a família nesse sabadão aí em Bauru? Tá tudo bem, nós estamos muito juntos, nós estamos nos apoiando e eu tenho uma família que me dá muito apoio e eu penso assim, se isso aconteceu comigo, Deus sabia que eu sou uma pessoa que eu tenho muito suporte familiar e se fosse alguém que não tem
alguém que é sozinho no mundo, que tem que sobreviver sozinho no mundo e não tem esse suporte. É por causa dessas pessoas que eu tô aqui. Perfeito, Patrícia. Ó, pode comprar a pizza que hoje eu vou jantar em Bauru, hein? Por favor, tá convidado para nossa pizza. Me aguarde aí, tá bom? E a doutora também. Obrigado pela sua entrevista. Ó, tchau. Olha, voltamos com esse caso aqui que é de cair o queixo, tá? A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem que obrigava mulheres a ter relações sexuais com cachorros. Não, você não entendeu errado. Eu falei exatamente isso. É inacreditável, meu irmão. É inacreditável, tá? Que história é essa aí, Elisângela Carreira? Conta pra gente. Marcos Espíndola Pereira, de 46 anos, foi preso em flagrante por maus tratos a animais, apropriação indébita e violência psicológica. O suspeito é investigado por forçar 3 ex-companheiras a manter relações sexuais com o cachorro dele, além de filmar os abusos e divulgar as imagens. Esse cachorro, de nome Argus, foi resgatado e passou por exames com um veterinário, que identificou sinais de violência sexual. O homem foi preso na casa onde vive em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por uma das ex-companheiras. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que ficou casada com Marcos por 3 anos e que recebeu o cachorro de presente. Ela disse ainda que se separou pelos atos de zoofilia praticados por ele e porque sofria violência doméstica. A vítima relatou que recebeu no celular imagens de relação sexual de Marcos com o cão, mas afirmou que nunca viu a cena pessoalmente. Outras ex-companheiras confirmaram que depois da zoofilia, Marcos matava os animais. O preso já tem uma vasta ficha criminal por ameaça, estupro, violência contra a mulher, divulgação de cenas de estupro contra vulnerável, perseguição, lesão corporal e furto. Segundo a polícia, ele também será investigado por envolvimento com a milícia. Esta semana, a MC Pipoquinha foi acusada de crime de maus-tratos e zoofilia. A cantora aparece com animais em uma plataforma de conteúdo adulto. A MC está vestida de lingerie e um gato fica nos seios da jovem. Com o pedido da polícia, o vídeo foi retirado imediatamente do ar. Marcos Espíndola Pereira, de 46 anos, foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. Essa prisão fez parte de uma operação realizada pelas polícias civis de todo o Brasil, visando o combate a crimes praticados contra mulheres. Nós vamos conversar então com a delegada responsável por esse trabalho de investigação e pela prisão desse canalha, Marcos. É um canalha esse Marcos aí, tá? Eu falo com ela, doutora Mônica Real. Doutora Mônica Real, tudo bem com a senhora? Desculpa, doutora Mônica Real. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo a gente troca, tá tudo bem, doutora, não vai me prender por isso, me perdoa, tá? Doutora Mônica Areal. Isso. Essa investigação foi uma investigação minuciosa e chegou até mim por 2 motivos. Primeiro, que eu sou de uma delegacia especializada contra crimes contra a mulher. E segundo, que eu também sou de um grupo chamado Nas Garras da Lei e que é combativo aos maus-tratos animais. Então, eu recebi esse vídeo de protetores e também de uma vítima. Então, a investigação correu a ponto de saber se essa mulher também estaria praticando sexo com o animal por vontade própria ou não. Então, nós investigamos e vimos que, por enquanto, são mais 3 vítimas. E sempre o mesmo modus operandi. Ele obriga as vítimas a fazerem sexo com o animal e ele também faz sexo com o animal. Só que quando ele faz sexo com o animal, ele machuca muito o animal. E esses animais vão vindo a óbito. Fora isso, várias chantagens, né? Se não reatar comigo, eu vou matar a sua cachorra. Como foi com uma delas. Ela tinha uma cachorra da raça Pitbull que apresentava sangramento no ânus, na vagina, e ele fazia com que ela reatasse o relacionamento com ele, senão ele dizia que ia matar a cachorra.
ele também persegue essas vítimas. Uma delas fugiu até para São Paulo para se livrar dessas perseguições. Doutora, eu vou ficar aqui do lado, aqui, ó, porque eu quero que a câmera me pegue de corpo inteiro. Porque a doutora Raquel tá aqui com a gente, ela já falou que há umas doenças mentais, né? Mas ele é um vagabundo. E vagabundo tem que estar, ó, olha aqui minha mão, preso. É isso que ele merece. Não tem que falar agora que é mimimi, que era doente mental, coisa nenhuma. É um vagabundo, salafrário. Olha a cara do cidadão aí, ó. Eu concordo com você. Exatamente. Olha a cara desse cidadão. Aí sabe o que acontece? Pega um advogado desses porta de cadeia, bem porta de cadeia mesmo, e vai lá e vai alegar que ele tem que ele é um doente mental, é uma doencinha. Fala isso pras vítimas. E ele tem tanto azar, esse vagabundo, que ele caiu nos colos de quem? Da doutora Mônica, que sabe tudo e mais um pouco da lei, que cuida também do caso de animais. Olha só, doutora Raquel, vou colocar a senhora nessa conversa aqui, porque agora vai ser de delegada para delegada. Eu peço para me colocar naquela câmera gostosinha de 3. Produção, você entendeu a câmera que eu quero aí, né? Obrigado. Doutora Raquel. Doutora Mônica, parabéns pelo excelente trabalho, mostrando que a Polícia Judiciária é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Muito orgulho. E sim, a responsabilização criminal de forma contundente e exemplar para um criminoso que é covarde, que é perverso. E sabe o que fica agora? As vítimas com traumas psicológicos. As vítimas agora que talvez olha para um cachorro e sai correndo e a gente nem entende. Porque cada trauma que a gente não consegue nem descrever isso, né, doutora? E eu não... a senhora pode... Não sei se a senhora vai entender o que eu vou falar aqui, mas vou falar. A senhora acredita que possa aparecer mais vítimas desse criminoso? Acredito que possa, porque as vítimas tinham muita vergonha. A vítima de violência sexual já tem vergonha. Imagina com um caso assim, né, envolvendo animal, um caso que muita gente vai culpá-las, vai debochar. Então as vítimas foram muito, muito, muito corajosas. E como apareceram mais vítimas, mais que uma encorajou a outra. E eu fiz questão, né, que elas tivessem consciência que elas eram exatamente vítimas, então que nós iríamos protegê-las da melhor forma possível. Até aconteceu no meio de uma entrevista que eu estava dando sobre o caso, eu estava dando uma entrevista e o pai dele é pai, né, mas não pode ir contra a lei. Estava lá falando com a vítima, eu tive que intervir, falei para ele que se ele continuasse assim, ele ia ser preso por coação no curso do processo. Então foi uma prisão bem confusa, uma prisão que tinha que ter uma pessoa também que cuidasse desse animal, que foi o deputado federal Marcelo Queiroz. Então tinha que estar tudo alinhado para a gente pegar ele e para ele ser preso. Tudo alinhado, não podia ter falha. Olha só, parabéns por essa operação. Doutora Raquel, por favor. Situação dessa, infelizmente, a gente tinha que ter leis mais contundentes e fortes de crimes praticados contra animais. Infelizmente, a gente ainda vê que houve este criminoso, ele praticou outros crimes também, além do crime contra o animal, mas ainda as nossas leis de proteção aos animais ainda são... A pena ainda é muito baixa. A gente tem que ter, sim, leis com uma majoração severas, de penas, né? mais severas. Com certeza. Ok, doutora, desculpa. Até melhorou muito, porque antigamente era juizado especial criminal. Então a pessoa maltratava, fazia o que queria e saía antes do policial da delegacia e debochando. Com a lei sanção, pelo menos agora, a pena máxima sendo 5 anos, ainda podemos prender em flagrante. E foi o que aconteceu, porque eu tinha os mandados de busca e apreensão, mas quando eu cheguei lá, tinha o flagrante também. Então, só com o mandado de busca e apreensão, talvez ele não fosse preso na hora. Isso ia me frustrar muito. Então, foi tudo perfeito, assim, perfeito que eu digo, a ação, né? Porque, infelizmente, o animal já sofreu, as mulheres já sofreram, então tem esse gostinho amargo. Mas tem o gosto da vitória, porque ele está preso e a justiça, em parte, né, está sendo feita, né? Eu não posso voltar ao tempo, se pudesse eu voltaria, mas em parte está sendo feita com ele preso.
Ô, doutora, uma pergunta leiga aqui para as duas, tá? Para as duas, que honra, duas delegadas aqui. Uma carioca e uma paulista, cara. Que legal isso, hein? Só a Jovem Pan para me proporcionar isso, ao vivo ainda. Vamos lá, gente. Minha pergunta é o seguinte: é mais comum do que a gente pensa essa zoofilia? Ou não, eu estou enganado? Doutora Raquel, por favor. Eu vou dar prioridade, doutora Mônica, para ela que está aqui do meu lado e a senhora conclui, tá bom? Essa deturpação mental dos criminosos, elas são inimagináveis. E a gente vê muitos crimes que ainda são praticados na clandestinidade, principalmente com animais. O animal, ele não tem fala, ele não tem como se defender. Então, sim, a gente vê muitos crimes praticados de uma forma muito cruel, muito cruel. Perfeito, doutora Mônica. Olha, para falar assim a linguagem popular, cada um que tem as suas fantasias sexuais, mas deixem os animais, deixem as crianças em paz. Tenham relações sexuais consensuais com quem quiserem. Nós não estamos aqui para nos metermos na vida privada de ninguém. Mas com animal, com criança, nós vamos sim, porque é crime e isso não vai prosperar. Se a gente souber, a gente vai atrás. Olha, já ficou a dica aqui da doutora então, tá? A vida sexual de cada um interessa somente a cada um, mas existe alguns insights, existe algumas coisas que você tem que desconfiar do seu parceiro ou parceira sexual, tá? Muita violência, querendo colocar bichos, essas coisas aí, cara, sai correndo desse cara aí, ou dessa mulher, ou dessa pessoa, porque algum distúrbio mental essa pessoa tem, porque não é normal, o sexo tem que ser prazeroso, o sexo tem que ser uma coisa gostosa, foi criado por Deus, tem que ser uma coisa prazerosa. Quando começa a colocar essas coisas, objetos, você começa a desconfiar, porque essa pessoa tem uma inclinação na loucura, uma doença mental. Doutor, qual vai ser o desencadeado disso agora? Ele está preso? Como é que funciona a lei? Como é que fica isso aí no Rio de Janeiro? Sim. A prisão dele foi convertida em preventiva, então ele vai responder a esse processo preso. E eu fechei bem esse flagrante, tem várias imagens que, logicamente, ninguém da imprensa vai compartilhar, porque são imagens realmente chocantes. Tudo foi colocado, né, para que o promotor possa denunciar, para que o juiz possa condená-lo. Porque é sempre muito importante dizer, né, doutora Raquel, que não basta denunciar. Eu sempre falo isso para as minhas vítimas, sempre falo isso em qualquer crime. A gente tem que ter provas para que o Ministério Público possa denunciar e o juiz condenar. Se a gente não tem prova, não tem nada, existe aquilo que a gente chama de indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, a lei manda que o juiz absolva. Então a gente não pode deixar dúvidas. Então esse flagrante, essa prisão está bem amarradinha, eu tenho certeza que ele vai ser condenado no final. Partindo que a boa-fé é presumida, né? E o que disse a defesa dele nesse caso? Olha, eu não falei com o advogado dele, ele falou, vacilei mesmo, sabe, como se não fosse nada, e o único que defendeu ele mesmo foi o pai dele. A gente entende, a família, é pai, mas não tem defesa, né, não tem valor jurídico nenhum. Para mim, até no meu coração, sem ser como delegada, para mim não tem defesa também. Olha, eu gostei muito dessa frase que ele disse, porque é bizarro. Corta aqui para mim, por favor. Eu vou usar o sotaque carioca ainda, tá? Dá pra dar um close aqui em mim, rapidamente? Governadores, ok. Olha o que esse vagabundo falou. Vacilei mesmo. Pô, eu vacilei mesmo. Eu vacilei mesmo, é os cambal, meu irmão. Você tá preso, tá? Você tá preso. Você tinha que estar chorando agora. Ô, doutora... Vou voltar com a doutora aqui, com as duas, inclusive, com a doutora Raquel. Como é que funciona na cadeia para esse vagabundo agora? Ele vai ficar numa cela especial ainda ou ele vai ter a companhia de outros presos? Sabemos muito bem que entre os criminosos também existem atos que não são eticamente, se é que criminoso tem ética, aceitáveis. Então a gente sabe muito bem qual é a situação e lá... A situação a gente sabe como funciona entre os criminosos. E criminoso sexual, sexual contra crianças, contra animais, contra pessoas ou contra seres indefesos, claro que nem criminoso aceita. É isso mesmo, né, doutora Mônica? Exatamente. A gente faz questão na delegacia que eles, de preservar ao máximo a integridade física deles,
para que eles não possam se fazer de vítima, né? Dizer que apanharam, foram maltratados, essas coisas todas que eles, né, tentam fazer para desclassificar, para justificar alguma coisa, enfim, para acabar com a nossa prisão. Então, eles são, assim, tratados da forma como tem que ser, né, constitucionalmente falando. Perfeito. Doutora Mônica, eu agradeço muito a entrevista que a senhora nos deu aqui nesse momento. Espero poder contar com a senhora em outros casos, assim, porque é sempre bom ter uma delegada do seu lado, né, meu irmão? É isso. Doutora Mônica, parabéns pelo excelente trabalho, viu, doutora Mônica? Doutora Raquel, um prazer, Rodolfo, um prazer. Eu amei estar aqui com vocês. Foi um bate-papo gostoso, apesar do tema ser pesado, a gente esclareceu, foi ótimo, tá? Me senti honrada. Foi um grande prazer, doutora. Obrigado. Olha, agora outra história terrível, tá? Que o Bruno Pinheiro traz pra gente, o caso que vem de Sinop, no Mato Grosso. Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 15 anos. Conta pra gente como foi isso. Uma infância roubada, um homem de 32 anos, agora nas mãos da polícia. Há pelo menos 8 anos, o homem era pai e abusador ao mesmo tempo. O crime foi revelado em Sinop, no estado de Mato Grosso. O homem é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, ele ainda teria obrigado a vítima a tomar remédios para o aborto. A delegada Renata Evangelista, responsável pelo caso, revelou que desde os 7 anos de idade, a menina vivia momentos de tensão. O homem já cometia os abusos. Ele já vinha praticando violência psicológica. Ninguém decide. Uma menina com 7 anos de idade, ele abusa dela desde os 7 aos 13. Ela veio em 2021, janeiro de 2021, ela veio morar com ele aqui em Sinop. E desde os 7 ele já mexe com essa criança lá na cidade, lá no Piauí. Ela veio para cá em janeiro de 2021 para morar com ele, e a partir dos 13 anos, quando ela tinha 13 anos, ele já passou a ter conjunção carnal com ela, penetrando ela. Antes ele praticava outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Aos 13, ele passou a estuprá-la de fato. E com medo de denunciar, o tempo passou e os abusos não cessaram. Um pai abusador que se escondia no silêncio de sua filha. O crime só foi descoberto na última sexta-feira, logo depois da adolescente dar entrada nessa UPA do município de Sinop e com sangramento. Após exames, o pai foi parar na mira da polícia. Em poucas horas, uma denúncia levou a polícia até o criminoso. O homem foi detido enquanto dormia na casa de um colega. Algemado e já na delegacia, o homem tenta justificar as denúncias. Não, nunca obriguei ela a nada. Não obrigou ela a abortar? Não. Ela tomou remédio porque ela quis, então? Ela quis. Mas você estuprou? Estuprou? Desde quando você cometia os abusos com ela? Desde os 7 anos, é isso? Não, isso é mentira. E segundo a denúncia, a menina saiu do Piauí para morar com o pai e a madrasta. De acordo com a família, o homem chantageava a menina para manter relações sexuais. Mesmo casado, o homem encontrava na filha a oportunidade de satisfazer os seus desejos sexuais. Que aqui a gente não brinca de polícia. O cara esteve aqui, a gente não prendeu o cara em flagrante porque a gente não tinha elementos para isso. E tal como todo mundo, a população toda, abomina esse tipo de conduta, eu, como mulher e delegada, qual que é a minha cara quando o cara entra e consegue sair com as próprias pernas? A gente prende para deixar preso. Então, para deixar preso, a gente precisa de elementos, que era, desde quando esse cara esteve na delegacia e a gente soube do ocorrido, a gente correu para conseguir os elementos para pedir a prisão dele. A prisão foi pedida no mesmo dia e foi concedida ontem. E desde ontem, desde o dia em que saiu o pedido de prisão, a gente está em campana. Os profissionais da delegacia, os investigadores estão de campana atrás desse cara. E hoje a gente conseguiu pegar. Ele estava dormindo, ele foi pego dormindo. Após a ação dos policiais, o destino do pai é a prisão. Já adolescente, vai passar por acompanhamento psicológico, segundo o Conselho Tutelar. Olha, não dá para ver o que eu estou sentindo aqui, porque eu estou todo arrepiado com essa notícia. Porque, infelizmente, o mundo tá cruel, cara. O mundo tá perverso. As pessoas têm falta de Deus, falta de fé, falta de objetivo de vida.
senso de direção, senso humano. Perderam o amor pela vida humana, perderam o amor pelos filhos, perderam o amor pelos pais. O que a gente está noticiando aqui, cara, eu nem nos meus piores pesadelos eu gostaria de... é um absurdo isso. Doutora Raquel, a senhora que está à frente, fazendo o seu trabalho como policial, primeiramente, e delegada, já deve ter visto isso, porque acho que desde que o mundo é mundo, existe essas loucuras da cabeça humana. Um pai estuprar a própria filha, e ela vinha sofrendo com isso desde os 7 anos de idade dela. Como é que eu defendo os direitos humanos de uma pessoa dessa? Como é que você em casa vai ter compaixão por uma pessoa dessa? Você que é cristão, você que tem a sua fé aí, a gente é ensinado a perdoar todas as pessoas, né? Como é que a gente coloca em prática esse ensinamento de perdoar todas as pessoas num caso desse? Doutora. Como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu peço licença para poder falar em meu nome, Raquel. Na minha opinião, situações como essa são passíveis de castração química. Eu não sei porque ainda nós não temos na legislação esse tipo de castração química. E, diferentemente do que as pessoas pensam, não é a castração do órgão, mas sim a manipulação de hormônios para que estes criminosos sexuais tão perversos não tenham a libido para poder ter ereção e praticar tais crimes. Claro que isso não vai inibir ou coibir o criminoso sexual, porque existem diversos atos que podem ser praticados, diferentemente da conjunção carnal, mas já seria uma resposta adequada, proporcional, porque o que a gente vê ultrapassa realmente qualquer entendimento de ser humano. Se eu for falar aqui pelo Rodolfo Maris, eu ia ter que falar, solta ele 5 minutinhos no pátio. Solta ele 5 minutinhos lá no pátio, no presídio. Mas como eu não posso falar isso, e a lei está sendo cumprida nesse momento, porque ele tá, já sabe, né, o que eu vou fazer, né, você em casa, ó. Tá preso, meu irmão. Tá preso, vagabundo, estuprador. Doutora, me falta palavras aqui, porque eu fico... sabe, emocionado, porque talvez, eu vou contar uma história pra senhora, que eu tentei ser policial, eu até passei nos concursos, mas eu acho que eu tenho, às vezes, a pessoa que é muito sentimental, no caso, esse grandão aqui de 1,94 m, tem que deixar a emoção de lado e a razão tem que falar sempre. E eu não ia ter estômago para ser um policial. Sinceramente, porque se eu pego um caso desse, eu não sei, e há uma junção de fatores, porque eu sou pai de menina. Eu vejo ali a minha filha, cara, tão indefesa, a Valentina, 9 anos, a Giovana, hoje tem 18, eu fico imaginando alguém mexendo com a minha filha. Eu fico imaginando se eu sou um policial numa situação dessa. Por isso que eu bato palmas para os policiais honestos, que fazem o seu trabalho, que vão atrás da verdade, para essa delegada. Dá para colocar de novo um pouco dessa delegada para mim, por favor? E se puderem soprar o nome aqui dessa delegada na matéria do Bruno, porque essa delegada, ela falou que lá ela não brinca de... Doutora Renata Evangelista, a senhora está de parabéns. A senhora falou na sua oração aí, na sua oratória aí, que a senhora não está brincando de ser policial. Parabéns. A cidade de Sinop, que tem sido tão noticiada nesses últimos tempos aí, né, cara, com cada coisa acontecendo. E agora esse vagabundo, safado aí, ó. Mais uma coisa, vamos falar que ele é doente mental. Vamos pegar uns aninhos de prisão. Cadê a castração química, como a doutora Raquel falou aqui? Eu tenho que concordar com ela, vou fazer o quê? Eu tenho que concordar com ela. A doutora aí, ó. Olha essa doutora aí, olha o trabalho que ela foi lá, ela pegou, ela é alta, hein, cara? Ela é alta. Vai mexer com ela que você vai ver só onde você vai parar. E foi parar, ó. O anão de jardim aí ficou pequenininho perto dela, né? O anão de jardim. Por que não mexe com essa delegada aí? Por que não faz um elogio pra ela? Ai, doutora, como você tá bonita, que você vai ver o safanão que você vai levar. Vagabundo, safado, tem que estar preso. É vapo pra vagabundo. É vapo pra vagabundo. Solta ele 5 minutinhos aí no pátio. Os outros presos. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Se é o bam. Dá vontade, né, doutor? Essa é a verdade.
Direção, nós vamos continuar com ele aqui agora. Eu posso continuar falando mal desse cara aí ou a gente já vai para a próxima pauta? Ao vivo é isso aqui, meu irmão. Eu vou pedir licença para a senhora. Só tem mais alguma coisa para falar, doutora Raquel, sobre esse caso? Um dos crimes mais perversos é um crime hediondo, o estupro de vulnerável. Acrescenta, o estupro de vulnerável sendo uma filha. A filha, ele tem a obrigação legal de proteger essa filha, de criar essa filha. Então, ele utiliza a filha como objeto sexual para satisfação da sua lascívia, com mais requinte, com as nuances mais cruéis ali praticadas, com ausência de sentimentos, mas a gente tem que lembrar que não podemos qualificá-lo como doente. Assim, a sua pena pode ser até amenizada. É um criminoso e que a pena seja severa para criminosos sexuais contra vulneráveis e contra os seus filhos. Perfeito, doutora. Olha, um caso que chegou pra gente agora, de Mogi Guaçu, região metropolitana de São Paulo, tá? A cozinheira morre após explosão de panela de pressão. Eu abro aspas nisso aqui, porque quando eu era pequeno, lá no Jardim Sinhá, Zona Leste de São Paulo, só já patrulhou por ali, já conhece aquela região ali, doutora? Eu já fui delegada no 24, no 68. Olha, eu sou daquela região, não mais, né? Mas até meus 13 anos eu morei ali. Minha mãe tava cozinhando grão de bico ali, a gente morava na comunidade, né? Do nada, cara, escutamos uma explosão gigantesca. Bum! Foi a panela de pressão da minha casa, cara. Nunca mais a minha mãe cozinhou grão de bico. Kaique Lima, conta pra gente esse caso. O primeiro dia de trabalho da cozinheira Alminda Maria Teixeira, de 36 anos, no restaurante Chimarrão. Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento da explosão. As imagens mostram a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro. Outra funcionária da cozinha relatou para a polícia militar que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão. A guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já havia constatado que ela tinha morrido. A perícia foi ao local e o caso foi registrado na 1ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano. Em nota, nas redes sociais, a churrascaria informou que foram prestados todos os devidos socorros à vítima e assistência aos seus familiares. Aconteceu essa barbárie aí, meus pêsames para a família dessa cozinheira, que você que está cozinhando aí, toma muito cuidado com a panela de pressão, tá? E essa semana, o nosso repórter farejador descobriu um conjunto habitacional no bairro do Pari, onde funcionava um verdadeiro comércio de drogas. Os interessados vão até o local e formavam uma fila, a tal da fila do crack. Farejador. E aí, garoto? Que história é essa, meu irmão? Pois é, tudo bem, doutora, tudo bem, pessoal de casa? Pois é, cara, a gente acabou descobrindo no trabalho investigativo que eu estava fazendo com uma outra situação de tráfico de drogas. E tem um conjunto habitacional no Pari, que acredite, chega a ficar com 3 andares de pessoas aguardando para comprar o crack. E aí a gente chegou lá, entrou, né? Eu fui abordado, tive que tirar a mochila, fui revistado, deu aquele medinho que dá, né, cara? Mas eu tinha que fazer o trabalho e foi feito e a gente trouxe aí para mostrar para o pessoal, para ver como funciona o tráfico, onde mora mulheres, crianças, idosos e tudo mais, e o pessoal tem que viver ali, conviver com os criminosos, né? Eu vou saber mais de você daqui a pouquinho, mas vamos ver a reportagem. Estivemos na rua Coruçá, no bairro do Pari, região central de São Paulo. Nos deparamos com uma situação inusitada. Bem, primeiro, o tráfico e o uso de drogas a céu aberto. Lá, moradores convivem com a criminalidade. A lei do silêncio impera. Encontramos até um chassi de um carro na calçada, na Rua das Olarias, onde peças de carros roubados são vendidas. Mas seguimos adiante, depois de passar por uma praça com venda de tudo, claro. Também as drogas, me deparam com um traficante. Irmão, 25 aí? Uma pedra de 5 aí?
Sim, não. É de 10 de... Só de 10? Beleza, irmão. Assim entrei, dei dentro pra você. É? Vai entrar de boa? Pode entrar de boa. Valeu. Então, pela indicação do traficante, descubro que no conjunto habitacional da rua Curuçá tem tráfico de drogas, crack, cocaína vendido nas escadas, onde moram mulheres, crianças e idosos. E fomos para lá. Entro e sou abordado por uma senhora com 2 crianças. Ela está preocupada e pergunta se eu estou procurando alguém. Tudo bem? Não, colega meu, mas não. Sinto nela uma preocupação do que viria pela frente. Afinal, não sou conhecido ali. É como se fosse um alerta. Mas sigo em frente e logo sou abordado pelo gerente do tráfico. Alguém, amigo? Tô esperando uma pedrinha de 5. Você vai passar um mochila aqui, ó. Opa! Pode subir? Tá, pode subir aqui, ó. Terceiro andar. Então sigo para um lugar tenebroso, onde dezenas de usuários esperam na escada para comprar a droga. Sinto receio, mas vou em frente. O barulho é grande, todos estão agitados. Pega a pedrinha. Pega a pedra. Volto para as escadas e lá novamente a agitação, gente subindo e descendo. Barulho de gente reclamando porque a droga demora para chegar. Uns apressados, enfim, moradores não podem subir ou descer. O tráfico impera e domina tudo, até o terceiro andar. Tento bater papo, mas só no sentido de que está lotado e demorando muito para atender. Muita gente agitada pelo uso de drogas. Uns descem com a droga, outros reclamam. Deixo o local preocupado, pego a mochila e saio. Lá fora, converso com um comerciante sobre a atual situação do local e do que virá pela frente, segundo ele. Eu fui ali, velho, até o terceiro andar ali é só droga, né? Nossa senhora, acabou. É droga, é crack, né, cara? Um dia a Cracolândia vai estar aqui. Este é o conjunto habitacional da rua Curuçá, que está nas mãos do tráfico. Enquanto isso, os moradores de bem vivem a lei do silêncio. Quanto às autoridades, bem, essa pergunta fica no ar. Repórter farejador para o programa Flagrante. Farejador, primeiro, cara, eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado. Trabalho que... É um trabalho lindo que você faz. Perigoso, porém nobre. É um serviço para a sociedade, é um serviço para as pessoas do bem, é um serviço arriscado. Parabéns demais pelo seu trabalho, cara. Eu imagino o frio na barriga que deve ter dado, os riscos que você está correndo para trazer essa realidade pra gente. E vendo essa realidade... Quer falar, por favor? Não, dá sim, dá, claro. Se falar que não, é mentira. O cara que falar que entra onde tem traficante, tem bandido, você vê cara armado, cara te enquadrando, como já aconteceu aqui, que a gente mostrou, não tem como falar que não dá. O frio na barriga tem uma defesa, né, doutora? Pra gente poder ficar mais alerta. Mas agradeço suas palavras e a gente tá aí pra isso, pra trazer aqui pro Flagrante, pra Jovem Pan, a realidade. Você já viu crianças nesse lugar ou não? Já. Você vê de tudo, né, cara? Você vê de tudo. O que a gente precisa, na verdade, é chamar as autoridades. Doutora Raquel, eu não quero ser aqui um pouco indelicado, mas eu vou tentar não ser, tá bom? Mas não tome isso como pessoal, porque enquanto jornalista, eu também sou cidadão. E essa região aí eu conheço bem, porque no final da Curuçá, você sai no viaduto Curuçá e você já cai numa região chamada Favela da Marconi, né? Para quem conhece a Zona Norte ali, como eu conheço bem, sabe do que eu tô falando. É impossível da gente acreditar que a polícia não saiba o que está acontecendo ali. O que falta de verdade para as autoridades irem até esse local e fazer a prisão em flagrante? A gente ficou mais de 30 anos com um governo que abandonou completamente a segurança pública do estado de São Paulo. O novo governador tem um desafio absurdo pela frente, porque existe uma falta de estrutura, um déficit de policiais que só na Polícia Civil supera quase 40% de policiais, polícia militar. Então a gente sabe que o contingente de criminosos e os crimes que são praticados, itinerantes, o que a gente tem como
homens efetivos e instrumentos no combate ao crime está sendo insuficiente. Então, é uma estrutura que está caótica, deficitária, em frente à criminalidade que só se organiza, que só se instrumentaliza, que só se moderniza. Então, a gente tem um desafio aí para o nosso governador Tarcísio de enfrentar o crime com coragem, com as mesmas armas e estruturar urgentemente a segurança pública que foi abandonada e relegada. E quem pagou a consequência e paga até hoje é a população, que está completamente desprotegida, amedrontada, acuada, e hoje a gente está vendo essa situação caótica. A doutora falou, doutora e Rodolfo, pessoal de casa. E, por favor, essas cenas devem ser denunciadas. Sim. Eu levei essas imagens ao 3º Distrito Policial, onde o pessoal tem feito as operações e possivelmente nós vamos trazer essa reportagem em breve de operações, mas eles têm realizado. É que emperra um pouco no judiciário, né, doutora? A senhora sabe como funciona e tal, emperra um pouco nessa questão. Mas eles estão trabalhando, mas como a doutora falou, o efetivo é pequeno. Mas nós somos uma ferramenta aqui, na verdade, nós estamos aqui como uma ferramenta também, na ajuda da polícia, trazendo para o cidadão que está nos assistindo, trazendo para você um pouco mais sobre a segurança pública, e nós estamos de olho no que está acontecendo no seu bairro. Isso acontece ali entre Paris e Vila Maria, mas acontece no Brasil inteiro, na verdade. E nós sabemos aqui, como a doutora bem disse, é um governo que está há 30 anos abandonado aí, e a gente espera com esse novo governador, e entre todos os seus governadores do Brasil, a segurança pública seja um pouco mais intensificada e um pouco mais honrada nesse sentido. Que seja prioridade, né? Que a segurança pública seja prioridade dos governos. É isso, farejador, muito obrigado. Até mais, obrigado. Eu que agradeço, doutora. Parabéns pelo trabalho. E vamos para a próxima. E semana que vem... Tamo aí. Eu quero você com mais um desafio aqui. Tamo junto. Tá bom? Valeu. Tem algumas pautas que eu quero te propor depois. Boa. É isso, obrigado. Eu sigo daqui porque um professor de jiu-jitsu de 55 anos foi ameaçado com uma faca depois de uma briga de trânsito na região centro-sul de Belo Horizonte. O agressor ainda deu ré e bateu na dianteira. Olha só, cara, o agressor ainda deu a ré. Como se não bastasse brigar, ele vai lá e engata uma marcha ré ali na dianteira do carro da vítima. Vamos aos detalhes desse episódio com o repórter Kaique Lima. O vídeo gravado pela vítima registrou a tentativa de agressão do motorista, armado com uma faca. Vagabundo. Vagabundo? Você bateu por trás, né? Vagabundo. Eu tô te... Você vai me atacar agora com faca? Repare que o homem o ameaça com a arma. Eu tô te... Você vai me atacar agora com faca? E antes de ir embora, o homem ainda engatou marcha ré e bateu no carro. A vítima, um lutador de jiu-jitsu, ia para o trabalho quando se envolveu na briga de trânsito com outro motorista, que, segundo ele, quis tirar vantagem de uma situação. O professor registrou um boletim de ocorrência e pretende acionar a justiça contra o motorista. Eu tô te... Você vai me atacar agora com faca? Olha só, doutora, bom, é nítido que eu pratico algum tipo de arte marcial, né? Porque o meu estereótipo aqui fala por si só. Eu não tô querendo me gabar, mas todo mundo que me vê pergunta: você faz musculação? Você faz alguma arte marcial? Óbvio. Eu faço jiu-jitsu desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho a prática do jiu-jitsu ali com uma filosofia de vida. Mas eu nunca parei meu carro no trânsito e saí brigando dessa forma. O jiu-jitsu, assim como outro esporte, né, cara? Ele tá ali para te educar, para te colocar, para te trazer uma filosofia de uma arte marcial. E a última coisa que um jiu-jiteiro aprende na vida, se é que aprende, é sair brigando, porque ele só vai brigar em legítima defesa. Que não foi esse caso aí. Briga no trânsito cada vez mais comum, né? Eu também sou praticante de artes marciais, faixa preta em taekwondo. Queria mandar um beijão pro Denis, meu mestre. Olha isso aí. Mestre Kim. Um abraço, mestre Kim. Um abraço, mestre Barbosa também, meu mestre. Com certeza. As artes marciais, elas têm toda aquela hierarquia a ser respeitada, o respeito ao próximo, ao mais fraco, a proteção no entorno. A arte marcial, ela não foi feita para atacar pessoas com covardia. Então, eu acho que a banalização de situações que podem ser solucionadas na conversa, partir para uma situação assim de violência, realmente. E a gente tá... É isso que mancha a imagem do jiu-jiteiro.
né, se envolvendo em brigas, se envolvendo ainda mais briga de trânsito, a gente nunca sabe qual é a resposta da outra pessoa. Às vezes você abre no ímpeto ali, né, do seu 5 minutos, síndrome dos 5 minutos, os cientistas falam muito sobre isso, você abre a janela e grita com a outra pessoa no trânsito, você nunca vai saber qual é a reação dessa pessoa. No caso, esse motorista estava com uma faca, mas se ele tivesse com uma 9mm, se ele tivesse com um revólver, um 38, nós estaríamos noticiando aqui uma tragédia. Não é mesmo, doutora? Com certeza, é uma tragédia. É bem comum isso, né? É uma tragédia em que as 2 vidas se estragaram ali, os familiares. Então, mais cautela, serenidade, controle emocional, sobretudo, ao viver em sociedade. Olha, doutora Raquel, quero muito lhe agradecer. Deixa eu pegar na mão da senhora de novo. A respeito ainda mais, sabendo que a senhora é faixa preta de taekwondo. E contramestre de capoeira também. E contramestre de capoeira, sabe tudo dos Paranauê aí. Muito obrigado pela sua presença, espero contar com a senhora mais vezes aqui. Muito obrigada. Tá bom? E você que tem um flagrante, uma informação que está circulando na sua região, ou uma denúncia no seu bairro, no seu trabalho, ou em qualquer lugar, você sabe que pode enviar no 11 93117 0620. Eu vou repetir esse número, é muito importante, tá? Tá aqui embaixo, mas vou falar de novo. 931170220, 0620, ou ainda nas minhas redes sociais, @Rodolfo Maris, tudo junto, porque que você sabe, né, meu irmão? Vagabundo bom é vagabundo preso. E eu conto com vocês. Bom final de sábado e até semana que vem. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.